E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa o portal JJ. Vai lá no cantinho, lá em cima está escrito Rádio Difusora, você clica ali e consegue ouvir a rádio ao vivo, online. Ou para você no seu carro, no seu computador, acessa e acompanha a entrevista de hoje aqui. Tenho duas convidadas aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A Sumara volta aqui, mas hoje ela está nos bastidores, ela está de casa já, né, Sumara? Muito bem, gente. Hoje a gente vai falar sobre o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, patrimônio da cidade, centenário, que está com um projeto novo, né? Bem-vinda, Adriana Zutini, bem-vinda, Vânia Feitosa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde, gente. Me conta, como que é trabalhar um gabinete de leitura? A gente viu aí ao longo do tempo os leitores migrando, né? Eles compraram menos livros, usam mais o e-book. Existe esse movimento das leituras mais em plataformas tecnológicas, né? Como manter uma biblioteca, um gabinete de leitura vivo, com tanta competição, né? Com tanta coisa acontecendo? Uma dificuldade muito grande. Nós, o Gabinete de Leitura, esse ano completamos 112 anos de existência. Nesse prédio que estamos hoje desde 1923. Então, nós somos o edifício é um prédio tombado, né, pelo patrimônio. E as dificuldades são imensas, né, porque nós dependemos apenas das mensalidades dos associados. Não temos verbas públicas, né. Ao contrário de muita gente de onde pensa que o gabinete é da prefeitura, é público. Não, o gabinete é uma associação que foi criada pelos ferroviários e é mantida pelos associados às mensalidades, né? E agora a gente conseguiu ganhar um edital, um projeto, né, o PROAC, que acho que a Vânia sabe falar melhor, que ela é a autora e fez toda a parte burocrática, né? E esperamos que venham outros projetos, né? Esse vai ajudar muito na parte cultural, não propriamente dito nas reformas que são necessárias lá, mas na parte cultural, e assim a gente atraindo muito mais associados e muitos frequentadores. Porque é formar público, né? Ele está num ponto estratégico, no centro de Jundiaí, no coração de Jundiaí, né? E ainda assim, você sente uma dificuldade de trazer o público para dentro do gabinete? Assim, você acha que ainda existe um receio de entrar num espaço como esse, embora seja um espaço aberto, gratuito, enfim? Sim, muitas pessoas que eu converso que não conhecem o gabinete ou só sabem de passagem, não sabem que é uma biblioteca e que é um centro cultural que pode ser frequentado. A maioria das pessoas não conhece. Então, assim, o objetivo meu como presidente dessa diretoria é trazer as pessoas para o gabinete, né? Então, por isso esse projeto vai ser muito bom por ter várias oficinas e várias coisas culturais que vai movimentar muito a cidade. Ivânia, você montou esse projeto para esse edital. Me conta como foi esse processo. Bom, comecei a participar, conheci a Adriana em outubro do ano passado. Na verdade, eu fui lá para fazer um outro projeto, que era escrever um livro, né, sobre o PROAC, um livro sobre o gabinete de leitura, que era um edital sobre patrimônios tombados pelo CONDEFAT ou pelo IFAM. E aí a Adriana me contou dessa dificuldade do espaço, porque até eu mesma não frequentava. Então, assim, hoje a gente tem no Brasil 3 gabinetes de leitura em funcionamento, somente. A gente tem o Gabinete Real, que fica no Rio de Janeiro. A gente tem em Sorocaba, que hoje ele é gerido pela prefeitura. E a gente tem o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que nesses moldes ele é o único no país, que é uma associação sem fins lucrativos, né? Que não é mantida pelo Estado ou pelo governo municipal. Então, acho que um dos grandes desafios é a gente fazer com que as pessoas da cidade voltem o olhar para ele. Então, uma das minhas preocupações é como que a gente põe o gabinete de volta, digamos assim, na crista da onda da cidade. Como que a gente faz as pessoas olharem para aquele espaço e se sentirem parte dele. Então, se apropriarem desse espaço. Exatamente, e usar da melhor forma. Hoje, como a Adriana comentou, ele se mantém com o valor dos associados, das mensalidades.
Porém, a gente sabe que hoje a gente tem, diferente de como o gabinete foi fundado lá em 1908, a gente não tinha naquela época biblioteca pública, a gente não tinha museu, então era um outro contexto. E agora, na era da internet, que as pessoas conseguem ler e-book, elas têm bibliotecas públicas, né, na cidade. Sim. Então, assim, do meu ponto de vista, o gabinete tem que ter um outro significado para essas pessoas. Ele tem que se transformar e se reinventar como um espaço de literatura, né, um centro cultural voltado para as artes literárias. Então, o projeto se chama Memórias Literárias, que foi aprovado no PROAC, e ele visa realizar uma série de atividades no gabinete voltados para a literatura. Então, a gente vai ter ao longo do ano oficinas de escrita criativa, clube de leitura, a gente vai ter um cineclube lá, a gente vai já teve, né, um cineclube na década de 80, né? O cineclube da esquina. Então, a ideia é voltar um pouco para essa questão de exibir filmes, seguidas de bate-papo. A gente vai ter exibição em 16mm lá, que é uma coisa que muita gente não sabe. Tem gente que nunca viu um filme. Nunca viu um projetor, né? Sim. Porque a gente já está na era digital, até os cinemas agora já estão com uma exibição digital. A gente vai ter também o projeto dividido em 3 eixos temáticos. Então a gente tem um eixo que é essas atividades literárias, voltadas para a escrita, para a leitura. O segundo eixo, que é voltado para a preservação do espaço. Então, a gente vai ter oficinas de conservação de documentos, oficinas de conservação de obras de arte e oficinas de conservação de fotografia. E a gente vai usar essas oficinas para fazer a conservação dos documentos do gabinete. Então, é usar na prática o acervo que a gente tem para que as pessoas conheçam. A gente está muito discutindo essa questão do patrimônio, né, hoje no país. Então a gente tem, por exemplo, grupos no Facebook que as pessoas postam fotos antigas e ficam, nossa, que saudade desse tempo, porque eu tenho várias fotos. Então, pensando nisso também, atingir esse público saudosista, essas oficinas também são voltadas para, não só para quem estuda na área, mas também dessas pessoas que têm documentos em casa, jornais antigos, fotos e não sabem como manter esse acervo. E o terceiro eixo temático, que é a difusão do acervo, que são visitas mediadas que a gente vai ter lá no gabinete, que eu vou apresentar sobre o prédio, sobre a urbanização ali na região. Muita gente não sabe, mas ali onde o gabinete está hoje, tinha uma igreja, que é a igreja de Rosário, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma memória que está sendo perdida e a gente precisa multiplicar esse conhecimento, né? Então a gente vai falar sobre o entorno, vai falar também sobre o acervo do espaço. E voltamos aqui ao vivo para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está batendo um papo aqui sobre o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que fica aqui bem no centro de Jundiaí, bem no coração da cidade de Jundiaí. E ele tem 112 anos, é isso? 112 anos. Ele foi fundado bem na época da linha ferroviária, que vieram, né, que foi montada aí, que vieram os ingleses construir mais ou menos nessa época, foi exatamente, né? Os ferroviários que fundaram o Grêmio e o gabinete, acho que mais alguma outra entidade importante que eu não me lembro agora, mas os ferroviários foram muito na cidade. Sim. Presentes, né? Eles tinham essa história de ter os espaços culturais, sim, né? Quando eu visitei Paranapiacaba também teve essa história que tinha que ter um centro cultural, agremiação, isso era importante, sim, na construção, não só da cidade, né, mas das relações. A gente tem até uma foto curiosa lá no gabinete, que é a visita do Rui Barbosa a Jundiaí, na estação, os ferroviários recebendo o Rui Barbosa, né, acho que a diretoria do Rui Barbosa na época, porque ele veio fazer uma visita. Que incrível, que incrível. E quem fundou? Eu comentei aqui dos ingleses, né? Mas quem que fundou? Quem teve essa iniciativa, né, de fundar o gabinete? É legal a gente falar um pouco desse espaço de leitura, né? Vamos voltar um pouco no tempo. A gente antes a gente tem o Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Por que ele tem esse nome? Em 1923, o Logado Guimarães, que era o prefeito aqui na cidade na época, ele pediu para a diretora do gabinete mudar o nome, devido ao falecimento do Rui Barbosa. Então, que ele tinha falecido naquele ano. Então, antes dele ser Gabinete de Leitura, Rui Barbosa, ele era Gabinete de Leitura de Jundiaí.
Isso foi fundado em 1908. Porém, antes disso, a gente teve uma outra iniciativa na cidade, que era a criação de um espaço de leitura, que também se chamava Gabinete. Isso foi mais ou menos em 1882. A gente teve uma figura aqui na cidade, que é o José Feliciano de Oliveira, que era um menino, né, com 14 anos. Ele teve essa iniciativa de criar um gabinete de leitura, justamente para ter um espaço para as pessoas poderem emprestar livros. E ele reuniu alguns intelectuais da cidade, porém essa iniciativa não durou muito tempo. E aí, passado alguns anos, em 1908, alguns outros intelectuais da cidade, mais cerca de 68 ferroviários, fundaram um gabinete de leitura de Jundiaí, né? Posterior, porque ele mudou de nome. Já era naquele prédio? Já era Não. naquele local? O gabinete, como até hoje a gente tem problemas, né, com espaços culturais, onde ter esses tipos de espaço, ele tinerou. Ele passou por cerca de 5 lugares, mais ou menos. Ele foi no prédio onde hoje é o Cinepiranga, perto de onde era a Pauliceia, né, ali na Barão de Jundiaí. Ele teve um espaço também na Rua do Rosário. Então sempre estava junto com outras iniciativas culturais, até que em 1922, com a demolição da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a prefeitura cedeu esse terreno para que fosse construído o gabinete. E já mais para frente, já na gestão do saudoso Vasco Ventiarucci, na década de entre 40 e 50, na gestão dele ele cedeu um outro terreno que era do lado do gabinete. Então hoje a gente olha, se a gente não prestar muita atenção, parece que é um prédio só, mas na verdade são dois. Um que é na rua Cândido Rodrigues, né, e outro na esquina. Então ele foi reformado e hoje ele parece um só. Mas quando você entra, é bem nítido as duas construções, né? Você consegue perceber onde foi feita a ampliação. Esse também é mais uma curiosidade que as pessoas não sabem. E falando um pouquinho sobre o José Feliciano, a gente cita muito ele na história, um menino de 14 anos. Só que esse menino, ele estudou muito e em 1911 ele foi morar em Paris. E lá ele era jundiaense, nascido em Jundiaí. Olha só. Depois ele foi para São Paulo para estudar, ele deu aula lá, foi diretor de uma escola na Sé. Até que em 1911 ele foi para Paris e ele chegou a ser professor na Universidade de Sorbonne, que é uma das mais importantes até hoje, né? A referência do mundo. Exato. E aí ele retorna para o Brasil em 1958, ele teve uma passagem pela USP, então ele continuou a área dele em São Paulo, né, lecionando. Porém, ele nunca se esqueceu de Jundiaí e tem algumas correspondências dele com os presidentes, né, em algumas gestões do gabinete. E ele doou uma parte do acervo dele de livros para o gabinete. O acervo foi construído através de doações dos associados. Como que foi construído esse formato que se tem hoje do gabinete de leitura? Porque ele tem um grande acervo, né? Os intelectuais da época doaram, o cidadão comum doava livro. Hoje o gabinete tem cerca de 45 mil volumes. Uau, é muita coisa. É muita coisa. E, inclusive a biblioteca circulante, hoje o associado, se não tem um acervo, o associado pede para comprar o livro e ele é o primeiro a ler. Então, assim, é uma coisa que, eu vou entrar no site do gabinete que tem todo o acervo, não tem aquele livro lá não, mas a gente faz a compra, tem todos os livros de lançamento, enfim. E temos livros raríssimos lá que essas oficinas vão conseguir documentar e catalogar tudo que a gente tem lá no gabinete, que são coisas assim que a gente fica apaixonado. Se depender, a gente fica horas lá dentro vendo os documentos, os livros antigos. Eu acredito que eram doações das pessoas mais antigas, né? E depois o gabinete foi adquirindo o acervo também. Através dessa contribuição dos associados, sim, né? Quantos associados nas épocas áureas o gabinete chegou a ter? Assim? A gente já chegou a ter 4 mil associados. Hoje nós estamos com 310. O gabinete já foi marco, point, né, da juventude. Da minha época, que eu sou associada há mais de 30 anos, a gente se encontrava no gabinete, os amigos todos se encontravam no gabinete, né?
Era frequentado, era muito, uma movimentação grande demais. Demais. Vânia, você falou que antigamente naquele terreno tinha uma igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E essa memória? Essa igreja ela foi demolida ali naquele espaço, ela foi para um outro lugar, ela existe aí uma documentação a respeito dessa memória, dessa igreja? A gente tem várias coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, principalmente esses registros. Que a gente tem vários materiais ainda que estão no Centro de Memória, que pertence à Prefeitura de Jundiaí. A gente teve no Brasil várias igrejas do Rosário dos Homens Pretos, porque elas eram igrejas construídas por escravizados. Sim. E a gente sabe que tinha um grande preconceito dos negros frequentarem as igrejas. Houve um apagamento histórico, inclusive, da memória escravagista, inclusive, né? O próprio Rui Barbosa, inclusive, né? Esse é infelizmente, isso é real. Então, essas igrejas foram construídas por eles, para que eles pudessem frequentar. E tinham as irmandades, né, que eram responsáveis em arrecadar dinheiro para manter esses espaços. E aí o que aconteceu? Eles demoliram com a justificativa de modernização da cidade, também com a questão de abertura da rua do Rosário. Hoje, se você passar lá, ela tem uma descida que é a Rua Major Sucupira. Inclusive tem esse nome em homenagem ao Major Sucupira, que tinha uma residência ali próximo do espaço. Então ela fez isso, né? Ela justificou com essa questão de ampliação mesmo do centro, por conta de acesso. E aí essa igreja depois, ela foi reconstruída lá onde hoje é o Terminal Central, né? Tem uma igreja ali. Do lado, bem ali próximo do viaduto da Avenida Jundiaí. E essa irmandade, durante alguns anos, demorou bastante para ela ser reconstruída. É aquela do lado do Clube 28? Exatamente. Bem ali. Mas muita coisa se perdeu de documentos. Essa igreja ela foi construída por volta de 1790. A gente tem alguns registros em foto, inclusive. Tem várias atas dessas irmandades, inclusive discutindo essa questão do espaço, né, para onde a igreja ia. E tem até uma curiosidade que na época foi oferecido um espaço na Vila Ares para ser construído lá. E eles não queriam porque eles achavam que era o fim do mundo, né? Tipo, imagina, a Vila Ares naquela época era longe. Hoje pra gente é praticamente o centro, né? A gente vê como que essa questão da urbanização é interessante, né? A gente estudar sobre o desenvolvimento da cidade. Nós temos uma tela muito importante lá, pintada pelo Diógenes Pais, que retrata a igreja. E o largo que era... O Largo do Pelourinho. Do Rosário, né? Do Pelourinho. O Largo do Pelourinho, que é outra coisa também que teve um apagamento, né, histórico, que o Largo do Pelourinho ficava entre ali naquela praça, a gente tinha, as costas da igreja ali ficava? Onde é o quartel. Onde é o quartel. Eu sempre achei que era ali nas costas da igreja. Então, tem uma discussão que é bem ali na praça, onde hoje é a Praça do Barbosa. Mas eu já li alguns documentos que ele ficava entre os dois quartéis, que depois de um tempo a própria obra juntou eles, né? Entendi. Mas na verdade lá dentro tinha um beco, que era o Beco do Pelourinho, e entre esses dois quartéis ficava esse espaço. Que é outra coisa também que a gente não fala mais, né? Gente, olha quanta história de Jundiaí aqui num papo, é papo pra uma vida, né? Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta? E voltamos aqui ao vivo para os estúdios da Rádio Difusora. A gente está batendo um papo aqui sobre o Gabinete de Leitura Rui Barbosa e também um pouco da história de Jundiaí, né? Porque isso faz parte da construção do cidadão jundiaiense, das memórias da construção da cidade, né? É difícil e é caro manter um acervo, né? Muito caro. Por isso que esse prêmio, que é o PROAC, para a gente foi uma coisa muito importante. Além da verba que a gente vai conseguir fazer, o que a gente estava falando aqui, a visibilidade, sim, que para nós é fundamental. Que é fomentar público também, né? Isso, no dia a dia, trazer mais associados. Sim, começar a pleitear outras verbas, né? Sim. Municipais, federais, estaduais, para que a gente transforme o gabinete num espaço cultural vivo, com várias ações, com várias atividades. E a gente também tem um projeto, dentro desse edital que a gente ganhou,
A gente também contratou um arquiteto para fazer um projeto de modernização do espaço, para que tenha acessibilidade. Então a gente vai futuramente colocar uma rampa de acesso, porque hoje tem um degrau lá na entrada que impede que os cadeirantes tenham acesso ao espaço. Lógico que a gente tem muitos planos para o futuro, né? Colocar um elevador lá dentro, a gente ter o auditório, ter uma ampliação para que ele tenha uma acessibilidade também. É patrimônio tombado, né? É tombado, a gente tem que seguir as regras que o CONDEFAT exige. Porque daí tem todo um outro conjunto muitas pessoas falam assim, por que vocês não pintam essa fachada? Né? Não pode, amiguinha. A gente até pode, mas a gente tem que seguir exatamente o que o CONDEFAT exige. Foi feita a prospecção de cor, né? A gente tem que seguir aquela cor que está lá, que é um amarelo, um ocre, mas ela tem que ser feita com cal, não pode ser tinta acrílica. Então antes da pintura a gente tem que fazer todo um processo para recuperar as paredes originais, para depois a gente fazer essa pintura. E é uma coisa muito cara. Sim. Né? Isso a gente vai pleitear verbas também estaduais e federais, municipais, quem quiser, que a gente conseguir, né? E quem quiser com a iniciativa privada que queira patrocinar o gabinete, incentivar. Porque uma empresa pode abraçar aquele espaço também, a gente está aberto, né? a qualquer coisa que a gente consiga fazer o gabinete não morrer. Então, assim, o nosso objetivo maior é que a gente consiga continuar toda essa história desse prédio maravilhoso e do acervo de documentos e de livros e tudo mais. Vocês têm documentos históricos digitalizados? É difícil preservar documentos históricos, né? É um processo muito... Às vezes exige até um profissional ali qualificado para... Não é chegar e colocar a mão nas coisas. Eu sou viciada num canal do YouTube que reforma obras, pinturas, né? E existe ali todo um cuidado, um ambiente especial, né? Para manipular, inclusive, essas obras, né? A gente não tem ainda, né? Mas é um dos nossos focos principais ter a oficina já vai começar, né, com isso. Mas a gente quer ter uma sala climatizada para manter esse acervo de maneira correta, ter um scanner para fazer esse tipo de documentação. Tem alguma coisa já digitalizada das coisas de vocês? Não. Um dos objetivos do espaço além dessa questão de a gente manter a sustentabilidade do gabinete, é a gente ter de volta essa vocação do local. Como eu disse no início, o gabinete, quando ele foi criado, ele era praticamente um museu. Ele tinha muitos acervos de várias coisas, desde pássaros empanados, objetos, tipo moedas. A gente tem um acervo... de selos. Isso eu nem sabia. Quando eu me associei, tinha selo, tinha os pássaros, taxidermia, né? Eu sei que foi doado pro Solar do Barão. E a gente tem um acervo também de quadros muito diverso, que a gente precisa também fazer a preservação dele. E catalogar. A gente tem um acervo de documentos incrível, além de jornais dos anos 70, 80, que isso não tem mais por aí. Sim. Esses jornais, eles contam ao cotidiano da cidade e é muito importante a gente preservar eles. Então a gente tem essa preocupação de pleitear verbas para criar um espaço climatizado onde a gente possa fazer a manutenção preventiva desse acervo, a conservação dele e a guarda correta, e também a difusão, né, para que as pessoas saibam, para que a história de Jundiaí não se perca. Então a gente tem lá documentos judiciais de famílias da cidade de 1865, pleiteando escravos. É um acervo que está organizado, mas ele precisa ser difundido. Tem que ter um profissional para estudar esses documentos. Isso não está aberto à população, a pesquisa desses documentos, porque eu lembro que em 2010 eu fui fazer uma pesquisa justamente sobre como foi aquele período de escravidão em Jundiaí, e não tinha muitos documentos históricos assim. Então, que a gente pudesse sentar e fazer pesquisa. Não tem como a gente abrir para a população hoje, sendo que os documentos não podem ser manipulados de qualquer maneira. Tem que ser por profissionais enquanto não forem digitalizados, né?
com o uso de máscara, de luva. Então, assim, hoje, só profissionais a gente está tendo acesso aos documentos, profissionais ligados à área de conservação. Mas é importantíssimo saber Mas que esses documentos sim, estão lá, que por eles isso a gente existem, quer né? fazer isso para a população ter acesso, né? Exato. Aí a gente tem também alguns documentos sobre a greve dos ferroviários, 206, que foi uma greve super importante na cidade, que precisa ser estudada, essa história precisa ser difundida, para as pessoas entenderem que sem luta não temos conquistas. Tem documentos, além desses jornais, tem livros lá em francês, livros em inglês, livros super antigos, do início de 1910. Então, todo esse acervo a gente vai catalogar para que as pessoas saibam o que tem lá e que possam pesquisar no futuro e também digitalizar alguns documentos. Hoje, a gente sabe que só a digitalização ela não é suficiente para preservar um documento. Aliás, sai mais barato a gente preservar o documento físico do que digitalizar, porque as tecnologias elas vão mudando. Uhum. Então pode ser que o que a gente transforme hoje um documento em JPEG, daqui 10 anos esse documento Não funcione mais esse tipo de pode ser que não arquivo. funcione mais. Então o foco é no documento físico. Mas a gente pretende que em breve a gente consiga difundir, inclusive as visitas mediadas vão ser para isso também, a gente vai fazer 3 visitas ao longo do ano. Para qual público, Vânia? A ideia é que seja, quem quiser vai ter acesso, lógico, geralmente os estudantes eles têm mais interesse, mas a gente quer que esse acervo seja difundido para todo o público que tem interesse, desde os crianças que acompanhadas dos seus pais, os jovens, pessoas ligadas à história, à preservação, ou produtores culturais da cidade que precisam entender que o gabinete já foi um espaço de muitos encontros culturais, as tomadas de decisão eram feitas lá. Veja só, ao longo desses mais de 110 anos, quantos espaços culturais a gente teve na cidade? Então, Quantos assim, permanecem, né? Quantos exatamente, sobreviveram ao porque tempo, né? se criar não é nem tanto a dificuldade, mas é mais sempre aquela questão, como a gente vê a sustentabilidade desses espaços. E falando em espaço, a gente tem um espaço muito bom lá, que é um espaço a sala de leitura, e a gente disponibiliza para coworking, inclusive. Como é no centro da cidade, as pessoas que são associadas têm livre acesso, né, mediante a agenda, mas quem não é associado, e a gente faz uma negociação, só ligar lá no gabinete que a gente passa as informações, então a pessoa pode requisitar esse espaço para coworking. Um monte de profissional palestra, aí, né? exatamente. Já foi em lançamento de livro. Lançamento lá. de livro. Tem um auditório, aquele auditório eu desconhecia. O auditório a gente não está podendo utilizar da maneira que nós gostaríamos, pela falta da acessibilidade, Sim. que a gente quer trazer as pessoas de todas as classes. Com problemas de acessibilidade e não consegue, né, uma escada muito íngreme que a gente tem lá. Então, um dos objetivos é esse. E também está acontecendo, você vai dar um curso lá Eu de vou dar uma fotografia. curso de fotografia. Isso, agora, a partir de 4 de março, com duração de 2 meses, um curso básico. Muitas pessoas me pediam esse curso, né, então, como eu estou ali naquele espaço, né, tão maravilhoso, então as inscrições estão abertas, informações lá no gabinete ou no meu Facebook, ou fala comigo diretamente. O gabinete tem página no Facebook? Sim, Como sim. que as pessoas procuram o gabinete, assim, nas redes sociais? A gente tem Agora temos página no Facebook, Uau! temos perfil no Instagram, a gente tem tudo agora. agora estamos na rede. Estão em rede. E lá as pessoas podem acompanhar, eu fiz uma série de agendamentos de publicações contando a história do gabinete, com uma série de curiosidades, para as pessoas entenderem um pouco do espaço, que eu acho que vai agregar bastante conhecimento. E agrega também para o nosso presente, né? Se a gente não der uma olhadinha na construção da cidade, de como se formou e das lutas, né? A gente não se mexe, né? A gente vai ficar andando em círculos, eu ia falar em ciclos, né? Mas é importante essa preservação, esse resgate, e porque às vezes as pessoas não têm interesse, às vezes as pessoas nem sabem que tem interesse, porque não tem acesso nem à informação que aquele documento existe, né? É importante revisitar até para
se reconhecer dentro da história da cidade, né? A gente tá aqui passando sessão 7, mas a gente fica batendo um papo aqui, tá rolando uma live. Então, a versão sem filtro tá lá no Instagram do gabinete, é isso? Não, está no meu Facebook. Tá no Facebook da Sumara Fernanda, Isso. né? No Face. Muito bem, entregando a paçoca toda aqui, do que a gente tá falando nos bastidores. Eu tava falando aqui com elas que eu nunca vi na história do Gabinete Rui Barbosa, desde que eu moro em Jundiaí, desde 94, eu não lembro de ter tido nenhuma movimentação como essa que está acontecendo agora, né? De pensar projetos para dentro do gabinete. A Adriana tem um trabalho, é voluntário o seu trabalho lá, né? Dentro do gabinete. A Vânia trouxe esse projeto também aí para fomentar a cultura, para resgatar a memória, né? Para a gente não perder os espaços de cultura que se tem em Jundiaí e poder contar essas histórias aí, né? As antigas diretorias, assim, sempre conseguiram fazer algumas coisas em benefício do gabinete, assim, pensando no momento, né, do que precisava naquela hora. O que a gente está pensando agora é no futuro. É para frente. Porque nós, conversando entre a gente, nós falamos, qual é a geração depois de nós que vai manter o gabinete? Se a gente não correr atrás disso e pensar no futuro, nós vamos ser a última geração que cuida do gabinete. Então os novos não estão interessados. Então a gente tem que partir para esse lado. Plantar essa semente, exatamente, despertar esse desejo aí da preservação mesmo, né? Então transformar em um centro cultural, como a gente estava falando. Voltar a ser um ponto de cultura da cidade, né? Não só biblioteca, né, que nem era antes. Então vamos ter esperanças que também, além dos projetos, consigamos patrocínio. E é uma coisa de cada vez, né? Vocês estão fazendo essas oficinas, né? Pensando aí na documentação, no acervo, mas também tem a questão do prédio, que a gente já falou aqui, que tem todo um cuidado para pensar em qualquer reforma que vai fazer, não é tacar cimento e pintar parede, não, a gente né? não pode fazer nada, uma pinturinha nenhuma sem o Condefat autorizar. E o que a gente quer também é que os associados tem um benefício, né? Então, como fica associado? O associado, para você entrar, você precisa só levar um documento com foto, um comprovante de residência e pagar uma taxa de R$50. E a mensalidade é R$50. Lá a gente tem todas as revistas e jornais do Brasil disponíveis para leitura lá no nosso ambiente. Temos a biblioteca de circulação, que o associado pode retirar 2 livros por vez e renovar quando precisar. Como eu falei, compra de livros novos que não existem no acervo. Temos salas de computadores, que é tipo uma lan house, que os associados podem utilizar. E quem não é associado e deseja frequentar o gabinete um dia, eu preciso lá usar um computador, eu preciso fazer uma leitura. A gente tem o Day Use, que é uma taxa de R$15 diária, que a pessoa pode utilizar naquele dia. Não pode locar livros, mas pode usar os ambientes do gabinete. Gente, lembrando esse valor para o associado, a gente tem que pensar quanto custa um livro nesse Brasil, não é mesmo? E como às vezes para muita gente é inacessível comprar um livro mesmo, né? E lá no gabinete você tem a experiência de todo um acervo, né? Por R$50. Falando de ocupar lá o espaço, né, no gabinete, tem o Refogados, né? Que a concentração já há 25 anos, Sumara? 25 anos. 25 anos. 25 anos ocupando o gabinete. É uma ocupação. É uma ocupação. É uma ocupação divertida. Porque estão perguntando se pode fazer festa lá. Pode fazer festa no gabinete? Olha, a gente pode conversar sobre isso. Agora, o refogado é uma coisa super tradicional, né? Sim, eu não consigo imaginar o refogado sem estar lá, né? Que só foi um ano, primeiro ano, que não foi no refogado. Então, assim, a graça do bloco, pra mim, é você estar lá no gabinete, ver as pessoas fantasiadas. Agora a dimensão, né, pegou a praça e tudo, mas a velha guarda ainda frequenta o gabinete. As entrevistas são feitas lá, né? Toda a concentração, o pé, né? O é uma delícia isso. isso. Eu acho que o mais gostoso de tudo é a concentração do bloco. Quando começam as oficinas? As atividades do projeto vão começar agora em março. A primeira ação é um clube de leitura.
O mediador vai ser o Juliano Garcia, que é um advogado e um livreiro aqui da cidade. Ele tem uma série de iniciativas voltadas para a leitura. A gente está terminando o material de divulgação, já na próxima semana a gente já vai soltar. Site novo também. A gente está com um site novo, tem um site no ar, mas a gente está fazendo um novo, mais moderno, com mais informações, que logo logo vai estar no ar. Então, assim, a partir de março a gente vai ter várias atividades lá. E é legal falar também, para quem tem filhos, que a gente tem uma biblioteca infantil maravilhosa lá. Que legal. E você falou, Tainan, sobre essa questão do livro, que apesar de estar fácil acesso para se comprar, hoje você consegue parcelar, Sim. se entrega em casa, mas assim, ainda não é uma coisa barata. E Para a maior parte da população, exatamente. pagar 50, 60 numa capa de livro E para quem tem criança, os livros infantis, então, eles são muito caros, assim. Eu sei porque eu tenho uma filha e a gente lê muito com ela. E os livros custam 50, 60 reais. E lá tem uma biblioteca fantástica, com um acervo incrível de livros infantis, que as pessoas podem ir, né, os associados, levarem seus filhos. É um espaço bem lúdico, bem legal. E tem também uma sala de estudos lá no gabinete. Então, assim, para quem está procurando um espaço tranquilo para estudar, se concentrar, seja para vestibular, para concurso, ou para quem é pesquisador como eu, que precisa ter um espaço para se concentrar nas suas pesquisas, acho que vale muito a pena. Só pelo espaço de pesquisa, acho que já vale muito a pena se associar. Isso. Gente, Adriana Zuttini e Vânia Feitosa aqui nos estúdios, a oráculo da produção cultural e a dona de todas as fotografias noiva de Jundiaí aqui comigo nos estúdios, falando um pouquinho sobre Gabinete de Leitura Rui Barbosa 2020. Gente, eu espero que ao longo do projeto em andamento, vocês voltem aqui para a gente conversar sobre o público, né? Sobre as coisas que vai trazer, que o projeto vai trazer, não só para o gabinete, mas para a população de modo geral. Eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão nos dando força para esse projeto, porque as pessoas estão encantadas com tudo isso. Então a gente está tendo um retorno muito bom por causa disso, dessa visão que estamos passando do gabinete, dessa coisa moderna que está vindo. E agradecer demais às funcionárias do gabinete, que sem elas a gente... Tem como ser voluntário lá no gabinete. Sim, a gente precisa muito de voluntários. Para vários tipos de coisas dessas oficinas e de catalogação de coisas, documentos, um monte de coisas assim, a gente precisa de voluntários. Então estamos abertos. Dá uma passadinha lá, e procura visitem, vocês. conheçam, vem para o gabinete. Muito bem. Obrigada, Vânia. Obrigada Parabéns você. pelo projeto. Obrigada pelo espaço. Acho que é muito importante a gente... Aliás, quem puder, né? Se cada pesquisador da cidade abraçasse um patrimônio, a gente teria um ganho muito grande para a cidade, né? Que é muito importante a gente preservar a nossa memória. É importantíssimo, não é abrace um caos, abrace uma causa nessa cidade que dá tudo certo, né? Que aí a gente para de ver as coisas acabando e é meio irreversível, né? Alguns patrimônios, depois que vão, às vezes nem fotografia resta, né? Exatamente, infelizmente. Gente, obrigado vocês da live. Obrigado, Sumara, obrigado, Vânia, Adriana. Obrigado, Sonequinha. Amanhã eu tô de volta. Amanhã a gente vai falar sobre o Pint of Science aqui nos estúdios. Beijo, vamos até o gabinete de leitura Rui Barbosa. Bebam água e tchau. Difusora Jundiaí.